aquela época de final de ensino médio, aquela preocupação de o que tu vai fazer, profissão, o que tu quer do teu futuro, quando tu for adulto, além de ser gente grande, né? Aí eu me lembro que foi lá no colégio um padre fez o teste vocacional, né? E fez o teste. Eu me lembro que ele falou assim, ó, cada um tem que acreditar no seu sonho e fazer o que quer, o que está no coração para fazer. E quando acabou o teste, eu fui lá e falei para ele que eu queria muito ser cantor. Aí ele pegou e falou assim, então eu disse que queria trabalhar com colocar para fora a voz no mundo, né? Aí eu me lembro que eu fui lá na sala do padre e cantei para ele. Eu cantei a música da TT Espíndola. Até vou cantar para ti, Marcelo, um trechinho. Você pra mim foi um sol como uma noite. Aí eu me lembro que o padre, ele chegou e falou, deu, já vi o suficiente. Aí ele falou assim, tu quer trabalhar com voz, né? Eu falei, sim. Ele falou, já pensou em ser fonoaudiólogo? Claudião, solta a vinheta! Calma, web espectador. Eu não vou cantar mais hoje. Não vai ter mais cover de TT Espíndola. Você está aqui conosco, conectado. E hoje é dia de programa Hora Entrevistas. Eu quero te lembrar que no nosso programa, você que é empresário, você que quer colocar o seu servir no mundo, sabe que ao longo do nosso programa você pode estar com o seu comercial na barra rolante, no bloco comercial, falando sobre o que você faz, o seu serviço para o mundo. E tudo que você estiver investindo no nosso programa, você pode escolher uma das instituições que nós estamos apoiando, a saber, o Asilo Padre Cacique, a Associação 1 mais 1 e a Kinder. Você pode estar sendo solidário e divulgando o seu serviço, o seu trabalho, o que você produz aqui no programa Hora. Hoje no nosso programa, nós temos o privilégio de falar com ele que é compositor, é baterista, é produtor artístico, é produtor musical. Eu estou falando do Marcelo Campos. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa, querido. Muito obrigado. Uma honra, um prazer estar fazendo parte desse programa aí. Obrigado pelo convite. Que legal. Vamos aí, vamos bater esse papo. Vai ser um papo gostoso. Mas fica tranquilo, tá? Eu não vou cantar mais hoje. Tá bom. Não vai ter... Porque assim, eu sempre gostei de cantar coisas fáceis. Tá certo. Ô, Marcelo, a gente vai bater um papo sobre as bandas que tu produz, o teu trabalho, mas eu gosto de iniciar de uma maneira bem legal para a gente entender esse ser humano, esse ser humaninho que está aqui com a gente. Quem que é o Marcelo Campos? Quem que é esse cara? Fala para nós aí. Marcelo Campos é uma pessoa que é apaixonada por música. Um cara que é apaixonado por música, eu não me vejo fazendo outra coisa. Desde criança, sempre gostei de música, sempre gostei de bateria e fui descobrindo ao longo do tempo, né, que eu queria viver disso. E durante esse tempo que eu fui me descobrindo, eu fui descobrindo que eu precisava ajudar outras pessoas também, né, fazendo o que eu gosto de fazer. E acabei me encontrando na produção musical também, né, que é algo que eu já venho fazendo há algum tempo. E é isso, é um cara que ama a música, né, que gosta da vida e para mim a vida não faz sentido sem música. Que legal, né, cara? Cara, a música é um negócio mágico porque se tu está
triste, tu ouve música. Mas se tu tá feliz, tu também ouve música. Às vezes eu gosto de me envolver com eventos e tal, e aí eu vejo que no início do evento, enquanto o pessoal da sonorização está montando, é uma dinâmica local, né, de festa. Sim. Quando começa a rolar o som, já é outro, né? Até quem está trabalhando com o trabalho braçal já tem outra energia. A música é demais, né, cara? Muito bom. Meu irmão, eu fiquei sabendo que lá no inicinho da vida do Marcelo, tu começou a observar as pessoas tocando, né? Desde o início dos 8 anos que tu já começou a tocar, né? Tu aprendeu olhando, tu é autodidata, né? Sim, eu aprendi olhando. Minha mãe se converteu na igreja evangélica, né, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. E ali ela começou a cantar nos corais, ela gostava de cantar, e eu acompanhava ela nos ensaios, e ficava prestando atenção nos ensaios, durante os cultos. E o instrumento que chama a atenção normalmente de toda criança é a bateria. E aí foi o instrumento que chamou minha atenção primeiro. E eu chegava em casa, pegava ali os cabides ali do guarda-roupa, minha mãe brigava comigo, quebrava os cabides ali e sentava, botava uma cadeirinha na frente do sofá e ficava ali tentando imitar o que os bateristas da igreja faziam. Que legal, cara. Foi assim que eu fui aprendendo. Eu nem sei quando que eu aprendi a tocar bateria. Né? Meu irmão fazia aula de bateria, mas nunca me ensinou nada. Um dia eu cheguei numa aula, ele estava numa aula dele, sentei na bateria e toquei. Pra mim, eu tava tocando certo. Eu não sei, pra mim, eu tava botando pra quebrar ali. E aí, depois, o pessoal começou a dar risada, né? E eles estão rindo, cara. Eu tô tocando bem pra caramba na minha cabeça. E aí, depois, meu irmão falou, não, cara, você não tô perdendo a bateria, tocou tudo errado. Mas pra mim, eu já tocava. Aquilo era uma guitarra. Cara, então foi assim. Aí, com o passar do tempo, um dia eu fiz a mesma coisa, só que foi num culto. Não foi numa aula, foi num culto. Sim. E deu certo. Naquele dia, o gurizinho toca a bateria. E aí me colocaram para tocar no coral das crianças ali, na bateria do baterista que tinha ali, quando ele não ia. Ele tocava no culto do sábado, deixava a bateria montada. Pensava, ninguém vai mexer, né? Chegava domingo de manhã no culto das crianças, eu ia com meus cabides lá, ele levava suas baquetas embora. Eu ia lá com meus cabides lá e tocava. Depois que ele ficou sabendo que eu tava tocando na bateria. Mas hoje tu largou o cabide, hoje tu... Não, hoje eu toco com as baquetas. Mas sabe o que é interessante? Eu tava pensando, por que o cabide? Porque o cabide pra ti, que era uma criança de 8 anos, leve, mas o cabide, ele te dava uma sonoridade, né? Sim, o cabide na época ele era de madeira. Ah, claro, varetinha. Era uma varetinha com um arquinho de metal. Um arquinho de metal ali. Então, ele era muito parecido. É claro. Só tirava o arame ali, tirava o arame ali e virava uma baqueta. Muito legal, cara. Sabes que eu toquei aos 18, 19 anos numa banda de pagode. Na realidade, a gente fazia o que... Depois até a gente vai conversar sobre isso, que a gente chamava na época, aqui no Sul, de um ritmo muito característico nosso, que era o swing, que era o pagode, eu já chamava de swing, e é o que a gente tocava teclado. E na banda tinha um menino que era bem novo, assim, né? Era uma banda bem familiar, e era um menino bem novinho, e ele tocava na época alguns instrumentos de percussão, assim. Só que um dia a gente conseguiu juntar uma grana e compramos uma bateria para a banda. Só que ele nunca tinha tocado bateria. Ele tocava instrumentos de percussão, tantã, rebolo, alguma coisa assim. E ele sentou, cara. E aí foi o Marcelo. Ele sentou tocando, a gente, mas como assim, careca? A gente não sabia que sabia tocar. Ele falou, nem eu! E, cara, ele depois é um músico hoje, o Carlos Duarte. Um beijo, careca, um beijo, um queridão ele. E ele tocou em bandas gaúchas, cantando também, e tocando bateria. Sendo que era coisa de... que ele nunca teve uma aula, né? Agora, tu comentou que quando tu foi lá e tocou um pouco melhor, te elogiaram, né? Sim.
E isso deve ter te incentivado, né? Ah, com certeza. Com certeza. Porque apesar de eu já pensar que eu tocava, eu nunca tinha tocado em uma bateria de verdade. Sim. Então, sentei na bateria ali, toquei. Quando me elogiaram, eu só é isso aí mesmo. É um caminho para os pais, né? Tipo, Sim, incentivar os filhos, né? Na tua mente, tu era o John Bonham num solo. Então, a partir dali, até as brincadeiras mudaram. Eu já não brincava mais de boneco. Eu brincava, a gente chamava de conjunto, né? Na época. Então, eu brincava de conjunto. Na época, as bandas da igreja, elas tinham umas caixas enormes, caixas de som enormes. Eu pegava as caixas de fósforo, fazia os PA, então, tinha as caixas de retorno, montava uma bateriazinha de arame. Já era um produtor aí, cara. Não, e quando eu tava brincando, a minha brincadeira era, agora eu vou brincar de tudo. Eu botava uma música no radinho e ficava ali, essa aqui é minha banda. Se montava ali, eu botava os palitinhos de fósforo ali, eram os membros da banda, e eu era o baterista, lógico. Então, a partir dali, a minha vida já mudou, com uns 8 anos ali, que legal, já mudou. Tu já sabia o que tu queria, né? Sim. Depois tu comentou que, ao longo do teu crescimento como artista, tu tocou na igreja. Sim, daí eu segui tocando. Na verdade, eu pulei uma parte. Tu falou ali do teu amigo que começou tocando instrumento de percussão. Antes de eu ter essa oportunidade de tocar bateria, eu tocava pandeiro meia-lua, acompanhando na igreja. Então já tinha essa noção rítmica, tinha essa noção de ritmo. Então daí eu já tocava na igreja, desde o comecinho ali que minha mãe foi, já aprendi a fazer aquela levada e aí parece pouco, mas não é, né, cara? Não é. Para uma criança, né, de 8 anos, é bastante coisa. E aí eu seguia ali tocando. Quando eu não tocava bateria na igreja, eu continuava tocando pandeiro, quando tinha outro baterista. Então isso me ajudou muito, porque quando eu saía do ritmo, o baterista, olha aí, correu. Presta atenção em mim aqui, eu seguia o baterista. Então, desde o pandeiro meia-lua para bateria, eu segui tocando até meus 20 anos na igreja. Tu comentou dessa escola a gente fala de meia-lua, pandeireta, né? Sim, que é panderola, né? Que o cara toca. Tu parece pouco para quem o cara, mas se o cara tá tocando aquilo fora de tempo, atrapalha totalmente. Atrapalha, porque aqui faz imagina dentro de uma igreja, né? Faz um barulho. Aquele reverb natural da igreja. Sim, Que legal, cara. E a igreja evangélica, ela tem isso de bom, que ela dá abertura para qualquer pessoa que quiser tocar um instrumento. Sim. Né, chegar ali e eu sei tocar esse instrumento aqui, eles te dão essa liberdade para tocar. Isso é uma escola muito grande. Muitos músicos profissionais que eu conheço, que tocam comigo hoje e que já tocaram comigo, começaram tocando na igreja. Sim. Eu até não tinha essa leitura de que aqui também, como eu gosto muito de soul, de rhythm and blues, muitos artistas norte-americanos vêm das igrejas batistas, né, das igrejas lá que tem o canto ao vivo, tem a banda, né? Mas tu me traz isso, que aqui no Brasil também tem essa escola. Tem essa escola aqui. Porque tu falou há pouco de algo bem interessante ali, que era a questão de tu ser pequeno, com a igreja cheia, tu tocar. Então, assim, o medo de tocar para um público já é neutralizado aí. Na igreja ali já não tinha. Né? Já tinha a plateia. Claro, sabia que ninguém ia jogar alguma... Eu gritar, mas o medo de estar na frente do público já começa a trabalhar desde de novo, né? Já começa desde criança já tocava. Muito bom. Da igreja. Depois tu passou até a compor músicas gospel? Sim. Isso aí mais ou menos com uns 15 anos, assim, eu aprendi algumas notas no violão. Meu irmão fazia aula de violão, meu irmão sempre fez aula de vários instrumentos, meu irmão toca vários instrumentos. Hoje ele não é um músico profissional. Sim. Né? Mas ele toca baixo, toca teclado, toca bateria, toca violão, né? E na época ele estava estudando violão clássico. Sim. Né? E eu ia lá escondido, pegava o violão, mesma coisa que eu fazia na igreja, eu olhava as notas que ele fazia. Que legal. E
primeira nota que eu aprendi foi o Mi menor, que são 2 dedos ali, só que eu tocava e parece que não saía mesmo o som. Daí um dia eu cheguei para ele, cara, me ensina as notas do violão, tá? Aí ele me ensinou algumas notas, com aquela sequência de acordes que ele me ensinou, eu já compus a minha primeira música. Que legal, cara. Isso com 15 anos. Com 15 anos. 15 anos. Isso me lembrou, salva as proporções, mas é a mesma história. Tom Zé e o Jacobina, que era um parceiro, o Nelson Jacobina, um excelente músico, e o Tom Zé, um excelente compositor, né? E aí ele contou que ele ensinou o Tom Zé a poucas notas, assim, tipo, poucas notas maiores, alguma coisa de violão. Aí quando eles se encontraram dias depois, o Tom Zé já mostrou para ele várias composições. Inquieto, né? Tipo, eu nem sabia tocar, mas já tinha composto. E esse é sensacional, né, cara? Comigo foi mais ou menos assim. Eu quis aprender novas notas no violão só para fazer novas músicas, porque eu já tinha feito umas 5 músicas com aqueles acordes que meu irmão tinha me ensinado. Daí eu quero fazer uma música diferente, né, com outra harmonia. Aí eu fui lá, ele me ensinar outras notas, né? E assim foi indo. Que legal, cara. E isso é algo muito rico, né? Porque é necessário a composição, né? O artista ele tem que ter a sua assinatura. Tudo começa na composição. Tudo começa lá. Muito bom. Chegou os 20 anos do jovem Marcelo Campos e aí tu foi tocar na noite. Sim, foi mais ou menos uns 22 anos. Eu comecei a tocar na noite mesmo, sim, né? Noite de Porto Alegre. Sim. A Cidade Baixa era muito forte. Sim. Samba rock, swing, falou ali, né? Então, aí eu recebi um convite de um rapaz, Rodrigo Haas, o nome dele, que estiver assistindo, um abraço, Rodrigo. Ele me convidou para tocar uma banda que ele tinha de samba rock, swing, chamava Só Brasil. É uma banda que era bem clássica, assim, de Porto Alegre, uma banda bem até antiga, tinha parado durante muitos anos, eles estavam retomando e o Rodrigo tinha entrado como novo vocalista da banda, né? E precisava de um baterista, e ele tinha ali me visto tocando na igreja já e tal, e ele falou, não quer tocar lá e tal com a gente? Eu falei, não, eu vou, mas desde aquela época eu já tinha pensamento assim de ser freelancer, sabe? Eu falei, não vou fazer parte da banda, quero ser da banda, quero ser freelancer. E na época o que eles podiam pagar era R$25 o show. Sim. Eu disse, não, vamos lá, eu tocava de graça na igreja. Então, e eu comecei tocando ali. Profissionalmente, eu considero que eu comecei tocando ali uns 22 anos na banda Só Brasil. Muito bom, de swing, sabe? Cara, tu sabes que claro, tu sabe que o Rio tem essa olha pro samba rock com muito carinho, né? Porque vários caras vieram de lá, né? Bebeto, Jorge Ben e tantos outros. Mas aqui a gente tem no Sul referências como Bedeu, e a lista é enorme, né, cara? Mas o samba rock é um ritmo bem nosso aqui, né? Assim, esse carinho que a gente tem por esse ritmo. E tu falou de Cidade Baixa, que tocava lá. Chegou a compor alguma coisa nessa praia ou as tuas composições eram mais ligadas ao gospel? Não, quando eu parei de compor no gospel durante um tempo, né? E aí durante esse período foi o período que eu me afastei da igreja. Sim. Parei de ir na igreja. Logo que eu comecei a tocar na noite, o meu pastor me liberou para tocar na noite, mas as outras pessoas que tocavam comigo na igreja não aceitavam, assim, que era errado o que eu estava fazendo. Eu tocava na noite, eu tocava na igreja. Sim. E aquilo ali eu fiquei um pouco chateado com aquilo ali e me afastei da igreja. Quando eu cheguei no samba rock, a cultura era totalmente diferente, então eu meio que não vou compor nessa área, não é a minha. Sim. Eu voltei a compor depois no sertanejo. Com o tempo com o tempo eu acabei voltando, né? Porque o sertanejo posso dizer que é meio parecido com o samba, com o gospel. O sertanejo é meio parecido com o gospel porque tem muita música sertaneja na igreja. Muita música gospel no ritmo sertanejo, né? Então eu me senti mais à vontade para compor no ritmo sertanejo. Sim. Até
deixa eu te perguntar algo. É algo interessante. Se tu for ver assim, existe uma produção muito grande de rock gaúcho, de música nativista, mas se tu for ver assim, na área do samba rock, aqui no Sul, claro que a gente tem bandas que flertam com o samba rock até hoje, Ultraman, por exemplo, né? Primeira banda que veio. Né? Eles fazem essa pegada com pop, com hip hop e tal. Mas se for ver, não tem uma produção muito ampla, muito... aqui eles têm a cultura, pode me ajudar, até se tu entender como diferente. Mas se tu for ver, assim, a própria Cidade Baixa, em Porto Alegre, é de consumir o samba rock de outros locais executados aqui, por exemplo. Sim. O cara tocando Jorge Ben, o cara tocando Bebeto, o cara tocando o clube, os caras que tocam samba rock no Brasil, o Seu Jorge e tal. Mas muita produção daqui não tem como tem do próprio rock gaúcho. É mais rico. O pessoal faz mais cover. O cover, né? Tentar entender isso, né? Mas até eu ia te perguntar, antes de entrar na tua evolução como compositor, tu falou que na igreja tocava-se estilos, né, parecidos com sertanejo. Sim. Na igreja que tu frequentava, usava harpa cristã. A primeira igreja onde eu comecei aí, que minha mãe se converteu e vai até hoje, é a Assembleia de Deus. Né? Uhum. Essa igreja lá utiliza muito a harpa cristã. Sim. Que vem lá uma letra com uma melodia já, com uma partitura, coisa assim. Tem a partitura, tem o caderno. Tinha, não sei se tem ainda, tá? Uhum. Se eu dizer que tem ainda, eu tô mentindo, mas tinha partituras para harpa cristã, para as músicas que tinha na harpa cristã. Não eram só letras, né? As letras era pro pessoal que estava frequentando a igreja ler ali, saber a letra da música e acompanhar. E cantar com a banda. Junto com as pessoas que estavam cantando ali. Sim. Mas na igreja se chama com o conjunto? Podia ser um coral. Na igreja, na Assembleia de Deus, era uma pessoa, geralmente uma pessoa da igreja ali mesmo, que cantasse mais ou menos afinado, poderia ir lá e cantar agora vai passar aqui o irmão Tiago e vai cantar um hino da harpa cristã. E ele ia lá na frente, pegava o microfone e ele puxava o hino eu vou puxar o hino número 207 da harpa cristã. Sim. Aí ia lá, puxava e todo mundo pegava o caderninho, procurava o 207, ia lá e cantava junto. E cantava junto a igreja inteira. Também era uma baita escola, né? Sim. E se tinha banda na igreja, a banda acompanhava? Acompanhava, porque alguns músicos até sabiam de cor os números. Falava, é o número 200 e pouco. Tá, já sei que música é. Sim. Aí já acompanhava. Mas geralmente o cantor ele saia cantando. Isso também é uma escola para o músico que toca harmonia. Claro. O cantor saia cantando no tom dele. E a banda ficava cantando nota até achar. Às vezes chegava na metade da música e não achava. Os melhores músicos da igreja eram considerados aqueles que conseguiam encontrar o tom mais rápido. O cantor saía cantando ali, às vezes meio desafinado, para catar, é tal tom aí, tal tom. É tal música, baterista. E aí acompanha. E aí tu falou que essas músicas tinham um estilo. Podia ser um pop, um rock, um sertanejo, uma valsa, uma guarani. A maioria das músicas é em valsa, guarani. Algumas dava para fazer um blues. Então, e aí a igreja acompanhava. E essas músicas têm um detalhe que poucas pessoas que frequentam a igreja sabem. Tá? Tem pessoas que, como eu disse, quando eu saí da igreja, muitas pessoas me julgaram por tocar na noite. Eles falam lá, tocar no mundo, como se fosse um mundo paralelo, mas tudo bem. Algumas pessoas falam no secular, tocar no secular. Mas poucas dessas pessoas que julgam, elas não sabem, poucas dessas pessoas sabem que muitas músicas da harpa cristã, elas são em melodias, foi trocado a letra de músicas do Elvis Presley, seculares, músicas, enfim, de artistas americanos, né, que gravaram as músicas na letra
uma letra romântica, uma letra qualquer, e o compositor da harpa cristã foi lá e colocou uma letra em cima daquela melodia. Sim. Então, eles acham que essa música aqui é santa, que está na harpa cristã, mas não sabem que a maioria dessas músicas são versões de outras músicas. Só essa informação aí já dava o que falar. Um podcast inteiro. Às vezes o cara compôs lá fora da casinha, mas enfim, né? A gente falou do próprio Elvis, né? Sim. Mas muito legal, muito legal. E aí esse músico que foi forjado lá, tu era o cara que estava lá, tinha que ir tirando, né, em cima. No caso, já como baterista no conjunto lá, talvez fosse até menos difícil que o cara da harmonia. Com certeza. Eu ficava esperando com as baquetas. Vocês não vão achar o tom nunca, cara. Sim, tipo... Eu ficava ali... Não, já teve vezes eu pegar as baquetas, botar em cima da caixa e ficar lá cantando junto com a igreja, sim. Porque os caras... Acabou a música e os caras não acharam o tom do... Muitas vezes porque o cantor também não ajudava muito. Às vezes nem o cantor sabia o tom. Muitas vezes. Mas essa aí foi a escola. Mas me diz uma coisa... Como que esse baterista começou a se aproximar da música sertaneja? Cara, então, vamos lá. Como eu te falei, eu estava tocando na época, no auge da Cidade Baixa, ali, no samba rock, swing e tal. E aí, meu cachê começou com R$25, daqui a pouco foi para 50, mas não chegou nos 80, ficou nos 50. Então eu recebi um convite de outros amigos meus também, que tocavam na igreja. Um deles é bem conhecido até hoje, que é o Leandro Voz. Abraço, Leandro Voz. Leandro Voz tem um canal no YouTube bem conhecido, ele é professor de canto, né? Ele fala com muita propriedade sobre voz. Ele tem opiniões fortes, né? Critica alguns artistas, mas é um cara que entende muito. Sim. E esse cara, na época, ele tocou comigo na igreja desde que eu comecei. Desde os 8 anos de idade lá, me viu crescer tocando na igreja. E na época ele, cara, não estava tocando na igreja, a gente se encontrou depois de anos, a gente se encontrou. Não, tô tocando à noite aí e tal. E ele, cara, tem uma dupla sertaneja que eu tô produzindo lá, tô precisando de baterista. Na ideia dele, como eu tocava sertanejo na igreja, eu ia chegar e no sertanejo ia me dar bem, né? Aí eu saí da banda que eu tocava, Só Brasil. Ele me ofereceu um cachê de R$80, eu ganhava 50, então sim, foi uma boa... foi um up. Os caras estão me oferecendo R$80 lá no sertanejo, lá, 50, tá, não tem como pagar, mas realmente a banda não era uma banda, a banda Só Brasil era uma banda de pessoas que já trabalhavam com outras coisas. Sim. Ninguém vivia de música ali. Não era aquele cachê que era o negócio de cara. Isso, eu também não vivia de música, mas eu queria viver. Sim. Sabe? Eu trabalhava no escritório de contabilidade, trabalhei 12 anos no escritório de contabilidade, mas eu queria viver de música um dia. Então, quando chegaram cada vez que chegavam com um cachê maior, né, eu ia. Então, daí eu entrei pro sertanejo assim, o convite do Leandro Voss. Sim, aí foi a tua aproximação. Cara, até a gente falava, quando pensava em sertanejo, a ligação que tinha era o Parada Dura, esses caras lá de trás, depois uma outra geração, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Daniel, né? E depois chegou hoje no sertanejo que fala universitário. Ainda se usa essa expressão sertanejo universitário? Usa muito pouco. Sim. Mas ainda se usa. Sim. E tem desdobramentos dentro desse estilo? Tem. Depois veio o feminejo, que veio com... Eu não gosto desses rótulos, sabe? Dentro do sertanejo, principalmente. Agora tem o agronejo. Então, para mim, é tudo música. Sim. Tudo música.
Se for pegar música sertaneja mesmo, são esses que tu falou aí. Lá atrás, né? Do Nick Tinoco, isso. Né? Leonardo José Rico, esses começaram o sertanejo. Sim. Raiz, né? Depois, tudo que veio, até Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, né? Pra mim é pop. Pra mim não é sertanejo. Já não era sertanejo. Agora, quando me perguntam sobre isso como produtor, isso aqui é sertanejo, isso não é sertanejo. É sertanejo e ao mesmo tempo não é sertanejo. É sertanejo porque ele tem um rótulo, ele entra num rótulo musical sertanejo, se colocar numa playlist sertaneja lá, vai estar lá. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo ele não é, porque o sertanejo começou, não tinha guitarra, não tinha bateria. Seria viola. Viola caipira, era outro tipo de... Então, esses rótulos que colocaram na música sertaneja não condiz muito com a realidade. O próprio Chitãozinho e Chororó falam que eles foram os primeiros a introduzir guitarra com distorção, Zezé colocar elementos do country, do blues, né, dentro das músicas deles, e isso tudo foi transformando o sertanejo em pop. Sim. E é assim até hoje, na minha opinião. A ligação de nós que viemos de fora esse estilo musical seria o sertanejo que tinha aquela ligação com os vocais altos, um cantor fazendo a primeira normalmente lá em cima e o da segunda fazendo o grave e tal, né? Hoje, se for avaliar as duplas atuais, não tem mais essa marca desse tipo de tipo, como tu via assim, né, o cara cantando lá antes, o Chitãozinho e Chororó, o Nick Tinoco, que era o cara do próprio Leonardo José Rico cantando lá em cima, né? Sim. E o outro fazendo a segunda. Hoje, se for ver essas bandas e duplas, não tem mais a necessidade disso, né? É como tu fala, é o pop. Mas dentro desses desdobramentos tem uma ligação bem forte com tem uma pode dizer assim, uma união com ritmos extremamente do pop. Por exemplo, tem não se fala em funknejo? Se fala muito funknejo, né? Que é uma união do funk carioca com o sertanejo universitário, né? E tem outros estilos ainda nessa praia que misturam, né? Tu falou há pouco de agronejo, que seria o cara cantando o quê? O agronejo, ele começou ali com o sertanejo bruto, que eles chamavam ali, né? O que é o sertanejo bruto? A galera, justamente isso que tu falou, da galera que canta alto, existe uma vertente desde o sertanejo antigo, mas eu não sou um especialista em sertanejo, tá? Eu tô falando aqui um pouco do que eu estudei sobre o assunto, mas não sou especialista em sertanejo. Trazer um dos meus cantores sertanejos aqui, eles vão saber explicar melhor. Mas vamos lá, vou tentar. Junto com essa turma do Nick Tinoco, essa época aí, existia um cantor chamado Tião Carreiro, que ele tinha a voz grave, grave. E ele se diferenciava desses outros artistas do sertanejo, justamente porque ele não cantava em cima, ele tinha um vozeirão mais grave, né? E esse sertanejo agro, ele vem dessa vertente de cantores que cantam o estilo Tião Carreiro, ou pelo menos tentam cantar o estilo Tião Carreiro, que foi chamado numa época dentro do sertanejo universitário de bruto. Então existem cantores Jadson, Manute, Bruni Barreto, uma turma que se dizia bruto. Sim, que bruto, esse canto mais grave, né? E também esse sertanejo bruto é mais identificado por cantar músicas com letras que falam mais do campo, voltar um pouco às origens do sertanejo, cantar um pouco da vida de quem lida com o gado, enfim. E esse agronejo, ele veio de uma mistura do sertanejo bruto, porém falando de coisas modernas, falando de coisas que a galera gurizada de agora tá falando, que é a ostentação,
e eu fui lá e comprei uma Dodge Ram e não sei o que, e a mulherada ficou louca, e as letras tentam misturar o cara aquele que anda de chapéu, que ele mora na fazenda, mas quando ele vai na balada, vai na festa, a mulherada quer ele, porque é ele que tem o dinheiro, ele é um fazendeiro. Então, digamos que o agronejo seja isso, são as... não é que é isso, tá? É um rótulo, eu não gosto do rótulo, mas tô tentando explicar esse rótulo, que eles chamam porque é assim, o cara canta mais ou menos grave, só que em vez de ele fazer uma música romântica, uma música que fala do campo, ele mistura isso aí com... É tipo como se fosse um funk ostentação. Seria Traz o campo para a cidade para tirar uma onda. Isso aí, o bruto ostentação. Sim. Até teve uma polêmica do Jadson, que é uma dupla tida como bruto, que disseram que eles eram agro também. Tem um podcast aí que ele falou, não, a gente não tem nada a ver com esses caras aí, ficaram bravos, né? Não tem nada a ver com esses caras aí, a gente tem a voz grave aqui, a gente canta, mas a gente canta músicas do sertanejo, músicas românticas, ele não fala de Dodge Ram, ele não fala de ostentação, de correntão, de chapéu, não é isso aí. Aí, enfim, o agronejo, acho que já falando demais. Essa parte. Cara, eu digo uma coisa assim, aqui no sul, o sertanejo, né, universitário, o sertanejo, que tu produz algumas bandas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, elas falam com a nossa composição aqui, e isso é um negócio interessante. Se tu for ver, tu falou assim, fala do campo e tal, nós temos a música nativista, que teria esse lugar, né, poético, de falar da vida do campo, do cara que tá com cavalos, do cara que toma chimarrão, né, e tal, faz churrasco, né? Só claro que a pegada dos ritmos gaúchos, de CTG, de dançar, de fandango, de sei lá, como é que tem o fandango, tem a vaneira, aí vai, shot e tal, rancheira, né? Mas a letra fala da mesma coisa que o cara esse falaria no estilo, né? A diferença é uma pegada pop. Essa mesma letra que o sertanejo tem uma pegada mais pop, usando a gaita também, a mesma gaita que o gaúcho usa na música dele, né? E a música nativista, nossa, aqui, a gaúcha, ela utiliza muitas palavras que o pessoal lá no resto do Brasil nem sabe do que se trata. Né? A música nordestina também faz isso, né? Mas um pouco bem menos, na verdade, bem menos, né? Então, eu acho que até por isso a nossa música ela não é tão reconhecida a nível Brasil, né? Teve uma música agora que ficou conhecida a nível Brasil, que foi a Fundo da Grota, né? Que vários cantores sertanejos começaram a cantar essa música nas lives, né? Mas muitos perguntavam o que quer dizer, né? Que é grota? Não, mas tem outras coisas bem mais difíceis na letra dessa música, né? E eles cantavam, Gustavo Lima cantava nas lives, o Eduardo Costa, e às vezes eu acho que nem sabiam direito o que ele dizia as coisas. Sim, tem umas coisas que nem eu, que sou gaúcho, sei. E isso, né? Ele fala, eu esqueci o nome dele, né, Porca Véia, o cara do final. Me fugiu o nome. Baitaca, né? O Baitaca, ele traz essa coisa do lá da música, que fala do cachorro, do não sei o que a vida do gaúcho que mora no interior, né, cara? Tem essa coisa legal. É assim, eu acho que essa divisão que tu traz, ela é muito clara, de que a música gaúcha, ela traz todo esse vocabulário, né? O único que quem entende é o cara do sul, né? Tu comentava sobre essas vertentes, o forró e o sertanejo conseguem conversar, tem bandas que usam. O forró acabou se misturando com o sertanejo. Hoje em dia tem um ritmo que é muito tocado pelos cantores sertanejos, que é o pisadinha, piseiro. Sim.
que ele vem, a origem dele é do forró. Sim, sim. Os cantores de forró, ele começou, esse negócio de piseiro, pisadinha, começou com os tecladistas, porque o tecladista ia lá tocar num bar, ele colocava, simulava todos os instrumentos ali, botava a bateria ali, ele tocava sozinho e cantava, o fulaninho e seus teclados. E isso aí começou a popularizar no Brasil inteiro depois de muitos anos que já se fazia isso lá no Nordeste. Então, e os sertanejos, as duplas sertanejas começaram a gravar. Inclusive eu produzi pisadinha. Produzi dois piseiros que a gente chama. Né? Um deles, o primeiro que eu produzi, eu não quis saber de colocar bateria de teclado. Eu disse, não. Eu vou gravar essa bateria. Vou tentar imitar o timbre ali, aquele timbre de vai estar batendo umas latas de leite em pó, mas tentei reproduzir isso na bateria. Né? Aí no segundo que eu gravei, aí já foi um projeto um pouco diferente, né, que não teria bateria. É um projeto chamava Eletroacústico, da dupla Henrique Marcelo. Né? A ideia era fazer 2 músicas acústicas e 2 músicas num formato mais eletrônico. Então, dentro dessas 2 músicas que foram feitas em formato eletrônico, uma delas era um piseiro. E aí, nessa, eu me rendi, não, já que é eletroacústico, vamos pegar a bateria do piseiro mesmo, que é a bateria de teclado, que vamos fazer. Mas tem sim, forró, muito. Conversa com sertanejo, né? E é legal pensar isso, que é um ritmo ligado a uma região do nosso país que conseguiu, de maneira simbiótica, se fundir com outro e atravessar a o música país. baiana, né? Também. Conseguiu isso, né? Essa coisa do piseiro que tu fala, tem ligação com aquelas que eles chamavam aquelas paredes de som, né? Que eles chamam paredões, né? Que os caras tocavam a música regional deles e as pessoas iam atrás daquilo. Né? A música no Nordeste, a música regional, ela é muito reconhecida, por ser muito valorizada lá. Isso é legal, né, cara? Isso é legal. Tanto é que os artistas de forró, eles não tocam as músicas que são sucesso no Brasil com o mesmo arranjo. Eles transformam tudo em forró. Se uma música estoura em pagode, um pagode estoura, eles pegam aquele pagode e transformam em forró. O sertanejo estoura, eles transformam aquele sertanejo em forró. Tudo vira forró. Por quê? Porque o público lá consome muito a música deles, o forró. Isso é bom, né, cara? Isso é bom. Se fosse aqui, imagina se fosse aqui, tudo vira... Existem bandas gaúchas que fazem isso, né? Transformam tudo em vaneira, no caso, né? Mas não é tão reconhecido. Aqui o público é mais eclético do que lá. Sim. Hoje, se for pensar as bandas gaúchas, o cara consome isso nos CTGs, né? Nessa época de setembro e tal, mas eu me lembro que há alguns anos atrás tinha uma rádio muito forte que tocava música gaúcha, que produzia bandas, né, que botava para frente. Hoje eu não sei, talvez em AM tenha um espaço para as músicas, as bandas ligadas à música gaúcha, né? Eu não enxergo isso tão claro. Existem rádios do FM que dão, mas são programas específicos. Não é liberdade, né? Não é uma rádio só de nada. Não, até acredito que exista, mas eu não conheço. Uma rádio que toque só música nativista. Sim. Na minha juventude, lá a gente viu aquele fenômeno da chama T-Music, né? Várias bandas grandes surfaram nisso e outras chegaram, que era uma gurizada mais nova, tocando música gaúcha. Gurizada fandangueira. Até a banda do Michel Teló, se não me engano, conversou, né? Nessa época. Eu acho que ele era do Garotos de Ouro. Não. Michel Teló, ele era do grupo Tradição. Não era daqui. Isso. Que era Santa Catarina? Sul. Mato Grosso do Sul. Campo Grande. E aí ganhou um sucesso depois que ele acabou saindo do grupo Tradição. Eles tocavam a música gaúcha de uma forma diferente. Né? Então,
era uma pegada um pouco diferente, né? Sim. Por não ser daqui, né? Sim. Ser do Mato Grosso do Sul. E isso se tornou uma música, esse estilo do Tradição Tocar, se tornou um estilo do Mato Grosso do Sul. A vaneira do Mato Grosso do Sul. Tem aquela pegada. Que eles chamam de batidão, que depois foi chamado de batidão sertanejo. Sim. Que é o que hoje a maioria das duplas fazem. Tu vê que legal. Tu vê, e lá no Mato Grosso do Sul, tem muito gaúcho. Tem. Né? O pessoal foi iniciar lá, trabalhar e plantar e fazer um monte de coisa. E tem uma comunidade muito grande de gaúchos nesses 2 estados especificamente. Sim. E consumiram. E acabaram criando o estilo deles ali, né? Que é vertente da nossa música também, da nossa música gaúcha. Muito bom, muito bom. A gente vai dar uma paradinha, a gente vai dar um breve intervalo, tomar uma água e você continua aí no nosso intervalo comercial. Nós já voltamos. Você está assistindo o programa A Hora. Já voltamos. Eu tenho 6 aninhos. Eu tenho só 4 aninhos. Tenho 10 aninhos. Só 4 aninhos? De padre cacique. Para que os nossos moradores sobrevivam e continuem com a gente por muitos anos, precisamos da sua ajuda. Doações para a conta do Banrisul, agência 0845, conta corrente 0606-695409. Programa Hora, eu gosto. Prazer, sou Jonathan A. Silva, seu corretor premium da S Investimentos em Porto Alegre e região. Seja para investir, morar ou trabalhar, conte comigo para ajudar a realizar o sonho da sua família. A vida é feita de pequenos momentos. Momentos estes que dividimos com as pessoas que amamos, com nossos filhos e com nossos amigos. Colecione os melhores deles no 210 Brasileirinho. Gastropub situado próximo ao Lago Tarumã, no centro de Viamão. Um pub que oferece música e gastronomia ímpar, além de um ambiente interno e externo, com um pôr do sol incomparável. Aguardamos sua presença no 210 Brasileirinho. Fala galera, Lucas Freitas aqui, prazer estar participando do quadro WhatsApp. Sou cantor e compositor da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul,
tenho 19 anos, comecei minha carreira... Na verdade, eu tenho a música dentro de mim desde pequeno, mas comecei minha carreira profissional uns 3 anos pra cá. Lancei minha primeira música, Quem Tem Dó é Violão, e ultimamente agora estou trabalhando minha nova música, O Hit da Minha Vida, produção do Marcelo Campos. E é isso, prazer estar participando aqui do quadro, e é nóis. Tava vivendo vida de compositor, atrás da história pra mudar a minha vida, daquelas que te arrepia o corpo inteiro, que bate e fica. Você chegou com a melodia mais perfeita, um papo diferente, letra, refrão que me conquistou. Você é o hit da minha vida, canção preferida, um modão de amor. Você é o hit da minha vida, canção preferida, um modão de amor que explodiu e estourou. O programa Hora está de volta. Você está conectado aqui no programa Hora Entrevistas, curtindo o nosso programa? Olha, isso aqui tudo é feito para você que está aí, nosso web espectador. Então, assim, vai nos comentários, vai lá e diz, chama tal pessoa para entrevistar. Vai lá, coloca o arroba do cara, a gente vai chamar o cara. Olha só, você também pode estar auxiliando o nosso projeto, curtindo, compartilhando. O seu comentário é muito importante, né? A sua interação com o nosso canal. Nós estamos com o Marcelo Campos aqui no nosso programa Hora Entrevistas. Marcelão, me diz uma coisa, qual que foi a primeira dupla ou banda na área do sertanejo que começou a produzir e colocar o teu tempero lá? Produzir, cara, minhas cobaias ali foram a Anderson e Matheus, uma dupla ali de Campo Bom. Comecei a produzir eles, eu tocava como baterista da produtora que chamava eles para fazer as festas e tal, e aí o dono dessa produtora disse que tinham vários artistas que entravam em contato com ele para ele fazer a parte de gestão, de produção. Ele não sabia fazer isso. Ele perguntou se eu queria fazer. Eu disse, cara, tenho interesse. Eu já estudava sobre produção, eu já já tinha produzido um CD no gospel, então eu já curti essa parada aí. Eu disse, cara, vamos lá, vamos aceitar esse desafio. Sim. Foi o Anderson e Matheus. Olha aí. Até é uma coisa que me chama a atenção, e eu me lembro que na minha juventude eu sempre gostei muito de música. Eu ia lá no interior, tinha uma loja de disco na cidade que eu morava, em Charqueadas, que era a Discobel. Eu ia lá na Discobel, pegava o dinheiro com meu pai, e lá, aí tu comprava um disco, né? Aí tu pegava o disco e no meu caso, o que eu fazia? Eu nunca gostava de, assim, ouvir uma música do disco. Podia até repetir depois a que eu gostasse mais, mas eu gostava da coisa de entender aquele projeto todo, né? Todas as músicas, até alguns diziam, mas que música chata, mas eu ouvia para entender porque o cara colocou naquele projeto. Hoje a gente nota que mudou a sistemática. O cara lança um single, e não é de hoje, né? Os singles são lançados há anos, mas o cara lança um single, depois dá um tempo ele lança um outro, né? E assim vai indo. Hoje, essa coisa de até o próprio CD, ele existe ainda, mas não tem a força que tem uma rede social, às vezes, né? O cara, às vezes, não vendeu tantos CDs, mas é um fenômeno em shows por semana, porque ele está comunicando na rede social. Tu chegou a pegar essa coisa de fazer um disco, um projeto, com grupos de composições, escolher a ordem das músicas do projeto, chegou a pegar isso como produtor? Sim, na época do gospel, o CD que eu produzi da banda
bem na paz, né? Não existe mais, mas na época o CD que a gente lançou tinha 14 músicas. Das 14 músicas, 12 eram composições minhas. Que legal. E eu produzi junto com o guitarrista dessa banda esse CD. E esse CD a ideia foi ter ali tinha todas as músicas que estavam ali, elas tinham um porquê. Muitas músicas ficaram de fora. Eu também sempre gostei, eu sou um cara apaixonado por ficha técnica. Né? Eu sempre pegava os discos e via ali quem é que tocou, quem é que gravou bateria, quem é que gravou guitarra, quem é que produziu. Então sempre fui apaixonado por discos, por álbuns. E tenho saudade de fazer um álbum grande. Tenho saudade porque, como produtor no sertanejo, eu já peguei essa época dos singles e dos EP. No EP, o cara consegue, de uma maneira micro, fazer aquilo, né? De escolher, essa aqui vai ser a primeira, essa aqui vai ser tal. Isso. Né? O EP é considerado até 6 músicas, é considerado um EP. Sim. O disco tinha uma... Cara, até tem uma história interessante. Eu acho que era o Cranberries, não me lembro, cara. Era uma banda de rock. E aí eu comprei o disco, eu não me lembro qual dos discos que era. E aí um dia eu abri eu ouvi o disco inteiro várias vezes, assim, eu colocava no carro o CD, né? E eu ouvindo o disco inteiro, não ficava pulando. Aí um dia eu resolvi abrir o encarte. Aí o encarte abria, ficava uma coisa grande assim. Aí tinha umas folhas, como se tivesse sido afastado as folhas. E tinha um bebê, uma criança bem branquinha, magra, assim. Quase como se fosse um rito. Cara, aquilo, quando eu abri aquilo, me deu um choque. Porque, assim, eu ouvia aquele disco, aquelas músicas, não parecia ter conexão com aquela arte lá, né? E aí, na época, no inglês era verbo to be. Aí eu comecei, não, mas do que fala essas músicas? Aí eu fui ouvir lá que uma das músicas tinha a ver com aquela arte ali, né? Do disco. Hoje no EP, o cara, no EP, tu vai colocar também uma historinha, né? Tu vai colocar a ordem das músicas e o quê. Mas o que eu noto? Tem muitas bandas que tem algumas músicas com estilo, mesmo dentro de um gênero, né? É sertanejo. Mas algumas ele tem um lado mais romântico, outro é o que aconteceu na balada, né? Aí tu, como produtor, tem que escolher como colocar isso nesse projeto, né? Sim. Tem que fazer essa... desafio, né? Pega esse emaranhado de ideias e composições, tem que contar uma historinha ali no disco. O EP também se dá um nome para ele? O álbum normalmente se dava, né? O EP também se dá um nome para ele. Dá um nome para aquele EP ali. O EP ele é um mini álbum, né? Como se fosse um mini álbum. O single eu acho que é mais difícil. O produtor, o AIR, na época, hoje tem pessoas que se titulam AIR, né? Que é o artista repertório. É aquele cara que fica entre o produtor musical e o artista na hora de escolher o repertório para o disco. O produtor, ou o AIR, ele sofre mais quando tem que escolher um single. Sim. Já cheguei a escutar mais de 50 músicas para escolher uma. Difícil, né? É difícil. Sim. E aí o que te leva a decidir dessas 50 qual que vai ser o single? Olha, geralmente a questão comercial, né, e o que fica melhor na voz do artista. E que vai ser mais comercial. Porque assim, por que se grava muito single e muito EP hoje? Por economia, sabe? Quando tu vai, um artista que grava um disco hoje, DVD, com 12, 14 faixas, ele grava porque ele quer. Uma questão bem pessoal dele, assim, porque não vai conseguir aproveitar. As músicas hoje, elas estão passando muito rápidas. E os artistas, eles trabalham em projeto.
Então, quando tu grava um EP com 4 músicas, tu vai trabalhar aquelas 4 músicas, tu vai colocar na rádio aquelas 4 músicas. Sim. E logo tu já tem que lançar um outro material, tudo muito rápido. Sim. A internet proporcionou muitas coisas boas, mas tem esse lado de onde as coisas ficaram mais descartáveis, principalmente na música. Então, o EP, ele tem esse lance de, é um mini projeto ali, tu consegue colocar, daí na escolha é um pouco mais fácil do possível. Sim. A gente nota que dentro da nova estética musical, né, talvez eu nem vou te falar em Brasil, tá? A música mainstream mundo, cada vez menores as músicas, né? Cada vez menos tempo. É isso, né? É interessante, menor que sentido, mas assim, o tempo de música diminuído, né? 2:30, 2:58, né? Não passa. Aí eu te diria assim... A Souza gravou agora, lançou uma música de 1 minuto e pouquinho. Sim, é algo diferente. O cara tem que passar... Na realidade, ele muda até a estética da composição também, né? Porque ele aquela coisa que tinha assim, uma introdução grande, um solo de instrumento, refrão, rima, pré-refrão, refrão, ele vai ter que fazer tudo isso em 2 minutos. É verdade. Para quem é fã de música progressiva, né? Não vai rolar. Demora para te acostumar. Eu sou um cara que sou muito fã de música progressiva, né? Não tem, né? São que gravam álbuns conceituais, assim, né? Que tu escuta ali uma música bom, uma música de 10 minutos e em outra de 15. Isso. É totalmente diferente, né? Pink Floyd, Fournier, esses caras que tinham uma introdução linda, com uma harmonia, com solo, e depois volta. Hoje não tem mais essa estética. Eu diria assim, hoje Faroeste Caboclo não seria um single do Legião Urbana. Isso não bota a culpa nas rádios, mas a indústria tem uma grande parcela nisso. Sim. As coisas precisavam começaram a precisar ser mais rápidas. Sim. Sabe? Isso chegava a cortar músicas. Sim. Aí os artistas ficavam, olha só, tu cortou o solo, pensei nesse solo, gravei esse solo, cortou, e as rádios estavam acabando a música ali, final, solo, já cortava, já ia pra outra, sabe? Sim. Isso aí teve essa influência, né? E hoje é porque tá tudo muito rápido. Vai gravar um vídeo pro Instagram, por exemplo, tem que ser de 1 minuto, porque ninguém vai ficar ali vidrado, passou de 1 minuto, vamos passar outra coisa, vou ver outra coisa. As pessoas, a vida ficou muito corrida, e a galera que tá no celular ali, acaba passando tudo muito rápido. Então, para tu conseguir conectar as pessoas com as pessoas, tu precisa fazer algo que as pessoas vão ver até o final. Para elas ver até o final, tem que ser curto. Dentro daquele tempo ali, né, cara? É uma coisa maluca, mas é como a nossa geração atual consome. Como eles consomem. Me diz uma coisa. Augusto e Rafael, né? Canção Dona Chica. Qual que é a tua relação com esse projeto aqui? Hoje eu sou baterista, né? Acompanho a dupla Augusto e Rafael na estrada como baterista. Já fui produtor deles numa época, quando eles estavam começando realmente a carreira deles. Eu tinha uma produtora, eles faziam parte do cast da produtora. Eu trabalhei como produtor musical do show e como produtor artístico, conduzindo eles ali, o que eles tinham fazendo no palco, fazendo toda essa parte aí. Depois de alguns anos, essa produtora acabou e a gente continuava tendo contato, assim, de amizade normal, né? Eu com meus trabalhos com outros artistas, eles com o trabalho deles, né? E aconteceu que eles gravaram um DVD e essa música Dona Chica, ela estourou no TikTok, com a dancinha da noiva do Augusto, que é a Luana, e teve uma repercussão nacional, essa música tem até agora, e eles me chamaram, daí recebi uma ligação no dia do Augusto,
me convidando para fazer parte do projeto, né, como baterista. E aí eu tô com eles, eu acho que faz uns 4 meses. Roda o estado, roda o Brasil? Roda o Brasil. Sim. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. Legal. Claro, a capacidade artística deles, né, e tal, mas o que impulsionou foi essa dança. Sim, foi a dança da música no TikTok. Sim. Isso é interessante, né, como tem uma repercussão isso, né? Hoje o TikTok eu considero a plataforma número 1 para quem não tem dinheiro para divulgar na grande mídia, nas rádios. O TikTok é o lugar certo para tentar estourar uma música, para tentar ter uma repercussão nacional. Sim. O engajamento ali é muito maior do que nas outras plataformas, sem necessidade de um recurso de alocar valores. Até hoje patrocina também, só que é muito mais barato patrocinar no TikTok do que no Instagram, do que no Facebook, do que qualquer uma outra plataforma do artista. E aí ele impacta o cara. E a chance de ter um alcance orgânico, como foi no caso da Dona Chica, é muito maior do que nas outras. Sim. E aí tu vê isso. Aí essa canção puxou as pessoas a conhecer o trabalho deles. Por essa canção estava ali. Que legal, né, cara? Isso tu comentou sobre a produtora. Hoje eu vou te fazer uma pergunta dupla, né? Hoje tem uma produtora, eu queria que fale sobre ela, e eu quero aproveitar e te perguntar, tu falou assim, sobre o trabalho do produtor artístico e do trabalho do produtor musical. O que é cada um desses caras? O que é o produtor artístico e o produtor musical? Tá, vamos lá. Primeiro, respondendo sobre a produtora. Sim. Antes da pandemia, eu tinha uma produtora com um sócio, né, que era essa produtora que eu te falei, que começou, teve a ideia de que já fazia festas, há 10 anos já produziam festas, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eles decidiram entrar para esse ramo aí de gestão artística e tal, e ali eu comecei minha carreira como produtor. Depois que veio a pandemia, meu sócio foi para outro campo, saiu da noite, das festas e tal, eu veio para outro campo, né, e eu continuei, né, ali produzindo, preparando alguns artistas que tinham ficado da produtora, né, durante o tempo de pandemia, fazendo live, ensaiando esses artistas. Tá? Quando retomou os shows, o rapaz que hoje é meu sócio, que é o Eric, ele me chamou e disse, cara, quero fazer uma produtora, como a gente tinha antes, né, fazendo a parte de produção artística, produção musical, e eu fazendo comercial. Ele era o cara que fazia comercial. Né? Sim. E aí a gente fechou essa parceria, né, e hoje tem a JS Produções, que é do Eric e minha. É uma sociedade que a gente tem, né, tem vários artistas que fazem parte do cast. E eu atuo na produtora como produtor musical e produtor artístico. Produtor musical, dentro da produtora, o meu papel é cuidar do show do artista. Repertório, da gravação de instrumentos de VS que são disparados durante o show. Por exemplo, se o artista não tem tecladista, tem o VS lá do teclado gravado e tal. Né? Então, essa parte de produção musical que eu faço dentro da produtora é nos shows. A parte de produção musical de estúdio, aí é por fora da produtora. Sim. Então, eu posso produzir qualquer artista, mesmo que ele não faça parte do casting da produtora. Se ele quer gravar um EP, um DVD, uma música, um single, eu faço a produção musical de estúdio, né? Isso não tem nada a ver com a produtora. Se ele quiser que eu produza o show dele, como eu faço para os outros artistas, aí é através da produtora. Entendi. Tá? E respondendo a pergunta sobre produção musical e produção artística. Vamos lá. Produtor musical, ele geralmente é aquele cara que vai, já diz o nome, musical, ele vai cuidar da parte música. Como eu falei, no show, o produtor musical, ele vai
cuidar dos arranjos que tem no show, entre uma música e outra, ou da própria música, ou mudar o arranjo de uma determinada música, ou ensaiar os músicos ali, ó, você tem que tocar assim, sabe? Vai no ensaio. Esse é o produtor musical, que vai cuidar da parte musical. O produtor artístico, no show, dentro do show do artista, ele vai produzir tudo que está fora da música. Ou seja, cenário, como o artista vai se portar, o que ele tem que falar, né? Porque um show não é só cantar, senão botava lá a música lá, o pessoal só ouvia. Sim. Tem que magnetizar com quem tá lá. Existem artistas que sentam, pegam um violão, só tocam, cantam até o final, pegam, guardam o violão e vai embora. Mas isso é minoria. Tá? Minoria. A maioria dos artistas, eles precisam ter uma performance. Sim. E dentro dessa performance entra o produtor artístico, que vai por aqui, por ali. Vai dizer pro artista. Tem artistas que têm isso ao natural. Aprendeu assim, ele aprendeu olhando, mas existem artistas que não têm essa facilidade, né, ele sabe cantar, mas ele se botar em cima do palco, ele não sabe o que fazer. Então, o produtor artístico, ele vai lá e diz, olha, precisa, né, se portar assim no palco, em determinados momentos, do ir pro lado direito, pro lado esquerdo. Tem as marcas lá. Parece simples, né? Sim. Mas existem pessoas que não têm não conseguem. Precisa conectar. Tem artistas que eu começo a trabalhar com eles e eles fecham o olho e se deixar, eles ficam com o olho fechado a música toda. Então o produtor artístico, ele cara que vai lá, ó, não, nessa música não fecha o olho, tem que conectar. Nessa música tem que dançar. Nessa música tem que ir pra lá, pra cá. Antes dessa música, tu pode falar tal coisa para conectar as pessoas com aquilo que tu vai cantar. Fala alguma coisa sobre a música que tu tá cantando. Esse é o trabalho do produtor artístico dentro do show do artista. Então, esse é o trabalho que eu executo na produtora. Existem outros produtores artísticos que são mais específicos de DVDs, de um clipe, que daí o cara vai cuidar do cenário do clipe, né, da história, do roteiro que vai ter o clipe, do roteiro do DVD, as participações, né? Isso também é trabalho do produtor artístico, que é diferente do produtor musical. Tem produtores musicais que eles só tocam. O trabalho do produtor musical é só tocam não, só fazem a música. Ó, faz o arranjo ali, aí se o cantor perguntar, tá, mas como é que eu tenho que interpretar essa música aí? Ele já não vai saber dizer, entendeu? Sim. Então aí entra o produtor artístico. Eu falei bastante, mas acho que consegui. Não, acho que foi bem claro, bem rico a tua maneira da gente ilustrar mentalmente o trabalho de cada um desses caras. Eu vou te perguntar sobre alguns artistas e o material que vocês têm trabalhado com eles. Tem alguns singles rodando, né, de artistas do casting de vocês. Yasmin e Maurício, como é que é? O que vocês acharam eles? Como é que é a relação da produtora com essa dupla? Yasmin e Maurício chegou através do meu sócio. Né? Eu acho que eles mandaram material para ele e ele me apresentou, ó, tem essa dupla aqui, eles são do interior de Salvador do Sul. Eu achou interessante, né, o trabalho deles, e a gente começou o trabalho através da produtora, né, com essa parte de produção musical. Tem outras coisas também, eu falei o que eu faço dentro da produtora, mas a produtora tem um designer, né, que faz todo o material gráfico e gestão das redes sociais, administração das redes sociais. Tem o Eric, que é o meu sócio, que trabalha o comercial, ou seja, vende os shows dos artistas, e tem uma pessoa que cuida da logística, né, que a logística marcou o show, que hotel tem que ficar, como é que vai de van, vai de ônibus, vai de caminhão, sei lá como é que vai, entendeu? Janta, tem que ter camarim, como é que vai ser, ele entra em contato com o pessoal da casa, do evento, para saber como é que vai funcionar as coisas, para o artista não precisar ficar correndo atrás disso aí. Sim. Um local que ele não conhece, que ele nunca foi. Qual é o trabalho da produtora do escritório? A gente chama de escritório, porque a gente faz toda a parte que o artista não deve fazer, né? Nem pode.
fazer. Tem artistas que fazem, artistas pequenos que não têm condições de ter uma produtora, eles fazem. Então a gente trabalha em cima disso. Tá? Vamos lá, Yasmin Maurício. Eles entraram procurando isso. Eles entraram procurando ter um escritório para dar uma estrutura para eles conseguirem fazer o trabalho deles. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, já vai fazer 2 anos com a dupla, e no meio do caminho eles decidiram gravar essa música Amor Safado, gravar por último. E eu deixei em aberto para eles. Eu disse, não, vocês podem gravar com o produtor que vocês quiserem. E eles, por livre e espontânea vontade, escolheram gravar comigo. Sim. Foi bem legal. Essa música eu produzi, não produzi o clipe, quem produziu o clipe foi o Matheus Arpe, que é um produtor amigo meu, um grande produtor. Faz o festival de cinema de Gramado, lá ele que cobre todo o evento, né? E ele que fez o clipe, ficou bem legal. E eu fiz a produção musical, né, que a música, ela tem, a dupla, ela tem um lado muito forte do pop. E a gente precisava trazer isso, que essa linguagem deles, para esse single. Então, se você escutar esse single aí, vai ser algo que é um pouco diferente, sabe? Ele tem uma linguagem muito eletrônica, metade da música é eletrônica, e depois entram os instrumentos, a bateria, de verdade, valendo mesmo. Então é bem legal, um trabalho que eu gostei bastante de fazer, uma experiência bacana. O vídeo tem lá uma coreografia que elas fazem, né, e tal. Isso, né? Isso. Tudo produzido por vocês. Isso, o Arp faz a fotografia, mas vocês deram o pacote todo. A dupla ela é bem criativa, de Maurício. Então, essa parte das dancinhas aí saiu bastante da cabeça deles. Assim. Eu disse que precisava ter, precisa ter uma dancinha por causa desse lance que a gente falou do TikTok. Sim. Né, lá atrás, que é muito forte. Né? Então, tem que ter vamos fazer uma música forte pro TikTok. Então, a ideia foi essa. Então, isso a ideia da dancinha, eles desenvolveram a dancinha lá. Eles fazem, é uma dupla que trabalha bastante, sabe? São novinhos, assim, a menina tem 18 anos, a Yasmin tem 18 anos, né? E o Maurício também é novo, não sei a idade certa dele, mas ele é novinho também. Mas eles trabalham muito, eles têm aula de dança, eles fazem aula de canto, aula de instrumento, fazem academia, eles se preparam bastante, assim. Então, tem muita coisa que eu não preciso nem falar muito, assim, sabe? Que eles correm atrás mesmo. Importante, artista mesmo. Kelly Santiago é uma outra artista do casting de vocês. A Kelly hoje ela não faz mais parte do nosso casting. Não. Inclusive ela se mudou para mas na época que a gente gravou a música, ela fazia parte do casting. Sim. E ela tem single rodando agora ou não mais? Tem. Esse single dela tá rodando. Ótimo. Júnior e Murilo. Júnior e Murilo ainda fazem parte do cast da produtora. É Juliano. Não, é Júnior. Júnior e Murilo. Isso aí tem que te falar errado. Isso. Tem um single dele rodando e também... Volta pro seu ex. Esse eu lembrei do nome. Essa música também foi a mesma coisa da Yasmin Maurício na questão de escolha, né? Eu deixei aberto para eles. A Kelly Santiago também, eu sempre deixo aberto para os artistas. Como eu te falei, são trabalhos diferentes, né? Meu trabalho como produtor musical do estúdio e meu trabalho como produtor dentro da produtora, eu deixo sempre aberto para os artistas. E o Júnior e o Murilo, eles escolheram gravar comigo também essa música. Fiquei bem feliz gravar, que é mais sertanejo, mais música de dupla. Então foi bem bacana. Muito bom. Essa música. O Lucas Freitas também tem um material deles que vocês estão trabalhando agora, single deles. Tem. Ele gravou há pouco tempo, né? O Lucas é um menino também, 18 anos, muito talentoso, tem uma trajetória ainda a seguir, né, pela frente. Também escolheu gravar comigo a música.
E essa música ele ganhou um festival, participou de um festival que o campeão do festival ganharia uma música e um clipe. E ele ganhou, né, essa música e esse clipe e gravou recentemente. Aí tá indo bem a música. Muito bom. O Lucas é da onde? O Lucas é de Canoas. De Canoas. O Júnior e Murilo? O Júnior e Murilo, eles são de Esteio. Esteio. Félix Santiago hoje Itália, mas era da onde antes? Era de Porto Alegre. De Porto Alegre. E Yasmin Maurício foi Sentinela do Sul. Salvador do Sul. Salvador do Sul. Eu te induzindo ao erro. Pegadinha. Sentinela do Sul. Salvador do Sul. Os artistas de vocês, basicamente, da região sul, sempre, ou tu tem artistas no casting da produtora de fora do estado? Não, já teve artistas nos procurando de Santa Catarina, mas a gente optou por não assinar por questão de logística mesmo, assim, ficaria muito difícil de trabalhar, de questão de ensaios e tudo mais, né? A maior parte do meu trabalho hoje, do nosso trabalho, ele é feito pela internet. Sim. Tá? Mas tem muita coisa que a gente precisa, principalmente no começo, dar uma atenção maior, né, presencial. Então, a gente optou por não pegar artistas de fora. Sim. É poder dar aquele carinho, aquela atenção mais de cima, né? Hoje, Augusto e Rafael têm uma das músicas mais ouvidas do Brasil. O sertanejo é uma das mais. Chegou a ficar nas top 100 das músicas no Spotify. Sim. Isso é uma marca muito boa para o cara que está iniciando. Eles iniciaram a banda, a dupla, há quanto tempo, mais ou menos? 10 anos, não. 10 anos, não. Eu não sei te dizer. Sim. Realmente eu não sei, mas eu acho que é mais ou menos isso. A dupla tem mais ou menos 10 anos. Sim. E essas bandas que a gente falou, hoje o teu cast tem mais ou menos quantas artistas que vocês auxiliam? Em torno de quantos? Em torno de 5 artistas. 5 artistas. São 5 artistas e tem uma banda de pagode que essa banda eu não tenho contato, assim. Eu não faço produção. Sim. Mas a produtora, ela tem casualmente uma ligação muito grande com o sertanejo. Sim. Mas não necessariamente a produtora é só ligada ao sertanejo. Não, tem DJ, tem essa banda de pagode. Que vocês auxiliam com todo o escritório. O escritório cuida da carreira desse artista. Muito bom. Como a gente já está... O Augusto e o Rafael são de 2 irmãos. De 2 irmãos. São realmente aqui do interior do estado e têm viajado o Brasil com a arte deles, né? É verdade. Muito bom. A gente está se caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso episódio de hoje. O que tu, como produtor, pode dizer para esse cara que tem as músicas dele, que está querendo se lançar? Por que para ele é interessante vir a trabalhar com a produtora de vocês? O que vocês conseguem trazer para esse artista que está iniciando? Olha, o artista ele precisa cuidar das coisas que são do artista. Muitas vezes o artista ele acaba perdendo tempo que ele poderia estar compondo, que ele poderia estar estudando voz, que ele poderia estar ensaiando as músicas dele, tendo que falar com o contratante, né, tendo que montar uma banda, chamar os músicos. Muitas vezes ele quer montar um repertório, mas ele não sabe fazer aquele repertório de forma comercial, então ele vai tocar numa casa, ele não vai agradar, talvez ele é um bom cantor, mas ele não vai agradar primeiro porque, ou talvez ele não tenha feito um repertório condizente com o que o contratante quer, né? Ou talvez ele não soube se comunicar com aquele público ali. Então, a nossa produtora, o escritório, ele faz isso, né? Ele cuida de tudo isso para o artista poder ter tempo para se dedicar àquilo que ele realmente precisa se dedicar, né? Que é a arte dele. Sim. Tu comentou de algo interessante, porque hoje
nem tão recente, mas dos últimos anos, é bem comum os home studios, que tem uma entrega, né? A gente sabe que não é igual o cara ir nas nuvens gravar, né? Sim. Não é igual ir no Dreyer, sei lá. Mas tem uma entrega, ele consegue registrar a ideia, consegue, se ele é um bom instrumentista, mostrar o solo, mostrar a levada, consegue registrar. Cristalizar aquela ideia, né? Com um home studio. E às vezes esse cara ele fez isso sozinho, né? Ele montou isso sozinho. Tu comentou que vocês, o escritório, conseguiriam auxiliar esse cara a montar uma banda para poder tocar essas músicas. Eles conseguem montar a textura, chamam um batera, chamam um baixista, e aí é a banda de apoio daquele artista. É mais ou menos isso que vocês conseguem fazer. Sim, também. Isso é interessante, né? Porque às vezes o cara fez lá as músicas, ele tocando, né? Mas ele não tem uma banda propriamente. Se aquela música venha a pegar no gosto de alguém, ele querer tocar em eventos, ele precisa montar uma estrutura. Precisa montar um show. Sim. Precisa montar uma banda para fazer esse show acontecer. Um artista que está iniciando, vamos supor, ele tem lá, vou dar um número aqui que tu vai me dizer se é viável ou não. O cara tem 5 músicas próprias, sei lá, e ele quer tocar para frente, ele quer viver de música e tal, ele quer olhar para as próprias, mas ele vai ter que fazer um show, ele vai precisar tocar cover, ele tem que tocar outras músicas. Tu acha que ele já deve tocar essas próprias nesse momento, ou ele vai ter que dedicar por um tempo ao cover? Depende do circuito que ele está inserido. Se for no circuito que eu atuo hoje mais, que é o sertanejo, vai ter que escolher uma música para trabalhar, e vai ter que o show dele vai ter que ser tipo. Sim. Precisa mostrar a música dele, então ele vai ter que tocar. Sim. Então, se ele tocar, também depende. Se ele for um cantor sertanejo que tocar mais em balada ou barzinho, o pessoal não vai lá para ouvir a música dele, vai lá para ouvir outras músicas. Então, ele vai demonstrar um pouco da música dele, né? E vai cantar cover. Se ele for tocar num show de feira, um show de prefeitura, em que as pessoas foram lá para assistir um show, foram lá porque num barzinho e na casa noturna as pessoas não vão para assistir um show. Pode ser o DJ ou pode ser. As pessoas vão para beber, vão para namorar, vão para encontrar os amigos, sim, né? Sim. E a música está em último lugar. Sim. Então, por isso que é diferente. Já num show de prefeitura, num show de feira, num show corporativo, tem esse espaço. As pessoas foram lá para assistir um show primeiro. Antes de beber, antes de encontrar os amigos, o show é prioridade. Sim. Então, nesse momento, é o show do Thiago, nesse show. Então, as pessoas foram lá para assistir o Thiago, não foram lá para outra coisa. Então, lá seria o momento apropriado para ele mostrar mais o autoral. Muito bom. Querido, pode nos repassar quem quiser te procurar como produtor, né? Qual que é o canal que as pessoas podem te procurar? Pode me procurar no Instagram, o canal que eu mais estou ligado ali, né? @Marcelo Campos Batera. Os meus vídeos estão no YouTube também, só colocar lá Marcelo Campos Batera. E Insights da Produção também é um canal que eu tenho, tá em stand-by por enquanto, mas lá tem muitos vídeos para quem está começando. Muitas dicas para muitas coisas que eu falei aqui, entre outras coisas, né? Para quem está começando. É um canal ou um site? Um canal no YouTube. Pode repetir o nome? Insights da Produção. Ótimo. Toques. Ali tem muitas dicas. Eu estou inscrito lá. O Paulo já inscrito. É seguidor já. Legal. Então, para me procurar, a tua pergunta foi para me procurar. Instagram. Procura no Instagram, manda um direct lá. Se fala lá. Conversando com o produtor. Isso aí. Marcelão, muito obrigado por ter participado do programa Hora Entrevistas, trazer um pouco do teu trabalho,
da tua contribuição para os artistas, e não necessariamente tem que ser ligado ao sertanejo para trabalhar contigo. Não. Né? O cara pode ter outro estilo musical, vai ser bem assessorado por vocês, né? Por ti, e ele já vai ter um norte indo no inside da produção para ver se é o cara para acompanhar a carreira dele. Muito obrigado por tua participação. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Querido. Sucesso aí cada vez mais pro programa, pro canal. Tá muito legal, tá muito bonito, eu acompanho lá. Que alegria. Tá? E fiquei muito honrado com o convite, muito obrigado. Até um próximo. Perfeito, Marcelo. Certinho. Você que está aí, estamos encerrando o programa Hora Entrevistas e queremos convidar você a estar acompanhando o nosso canal, curtindo, compartilhando. Tudo isso ajuda ao nosso projeto todo. Um grande abraço, um beijo no coração, me despedir do nosso diretor Cláudio Oliveira e dizer que em breve fique acompanhando, vai ter mais conteúdo produzido por nós. Um beijo no coração.